Hoje é dia dos pais. Quantos pais temos aqui nessa noite? Levanta a mão assim. Uau, glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje, enquanto eu estava ajoelhada aqui orando, eu tive uma visão. Eu vi um buquê, como se fosse de tulipas brancas, e eu disse: o que é isso, Senhor Jesus? O que significa? E logo eu vi um pai com um bebê nos braços. Quero dizer que tem bebê vindo aí, viu? Tem bebê chegando, tem presente para pai aqui. Logo você receberá notícia, em nome de Jesus. Quem recebe essa bênção? Tem gente que está fugindo dessa bênção, falando: não, eu não. O pai que recebe, pega aí, porque foi uma visão espiritual que eu tive. Glória a Deus. Hoje eu vou ministrar sobre a paternidade cristã, né? Como os pais devem se portar, se comportar, agir sendo um cristão. Porque o pai cristão, ele é diferente do pai do mundo. Pelo menos era para ser, não é? Porque o nosso Deus, ele nos deu um manual que nos ensina como nos comportar. E no mundo não tem regras. No mundo você faz o que você quer com o teu corpo. No mundo você faz o que você quer com a tua vida, com a tua família. Mas para o crente tem regra. Para o crente tem princípio. E o nosso Pai estabeleceu esses princípios aqui para o nosso próprio bem. Esses princípios nos guardam. Esses princípios nos abençoam. Quando nós descumprimos uma das leis aqui, sabe o que acontece? Destruição. O diabo entra. A família se quebra, entra a enfermidade, entra todo tipo de espírito demoníaco. Então, o pai que é cristão, ele deve se basear na palavra de Deus para ter seu comportamento dentro de sua casa, dentro da sociedade. Amém? Graças a Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse versículo. Eu tinha cerca de 13, 14 anos. E eu trabalhava de empregada doméstica na casa de um pastor. Vocês sabiam dessa história? Eu tinha 14 anos e trabalhava como empregada doméstica. Eu saía da escola, eu estudava de manhã. E à tarde eu ficava lá, na casa do pastor. Pastor... não lembro o nome. Jair. A minha mãe tem ótima memória, porque ela é melancólica. Sanguínea tem uma memória muito rasa. Mas a melancólica, claro que ela ia lembrar. Do pastor Jair. Então eu passava a tarde lá, limpando a casa, cuidando da louça, lavando o banheiro, o quintal e tudo mais, né? E eu lembro que uma vez estava tendo uma discussão ali entre uma das filhas do pastor e o pastor. Não uma discussão, mas uma alteração assim. E aí eu vi a Keila falando assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A Bíblia diz isso, que o Senhor não pode provocar minha ira. Eu falei: eita, a Bíblia diz que o pai não pode provocar a ira do filho. Que coisa interessante. E eu guardei aquilo. E eu peguei para estudar essa palavra que o Senhor me deu. E de fato, é o que a Bíblia manda. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pais, não faça com que seu filho fique irado, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Parece que é uma coisa impossível de fazer, porque qualquer bronquinha que a gente vai dar no filho, ele já não fica irado, fica nervoso. Só que o Senhor Espírito Santo, ele traz luz à palavra. Só a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. E nós vamos
aprender aqui sobre a ministração que veio diretamente do Espírito Santo. Então, vamos ler todos juntos? Eu não sei qual é a sua versão aí, mas é difícil colocar também, né? Colocar aí essa palavra, tá bom. Leia conforme está a sua versão. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quero ensinar aqui 4 atitudes do pai que provoca a ira nos filhos e planta uma semente de destruição na família e inclusive na salvação dos filhos. Porque quando o filho fica irado, por causa dessas 4 atitudes que eu vou ensinar aqui, esse filho ele vai para o caminho da rebeldia. E o filho que vai para o caminho da rebeldia, ele se afasta do Senhor e ele pode perder a salvação. Então, a vontade de Satanás e uma grande estratégia dele é de fato colocar mágoa, rancor entre os pais e os filhos, para que assim o espírito de amargura traga o espírito da rebelião, que traz outros tantos demônios. Um abismo puxa outro abismo. A primeira atitude que provoca a ira nos filhos e planta essa semente de destruição é a severidade excessiva. A severidade excessiva dos pais. Estou pregando para os homens e as mulheres também estão ouvindo para que depois possam cobrar os maridos, amém? Severidade excessiva. Gritos, xingamentos, palavras malditas. Aquele tipo de palavra assim, ó. Você é burra. Ei, menino bagunceiro. Existem pessoas que falam coisas que eu acho um absurdo. Nos aconselhamentos já ouvi pai dizendo assim: eu quero que você morra, porque você me dá trabalho demais. Você foi um erro na nossa vida. Gritos que muitas vezes são até piores do que a violência física. Tem pai emprestando a boca dele para Satanás usar. Alguns andam trabalhando para Satanás, lançando decretos malditos dentro da sua casa. Sempre que o Senhor Jesus nos ensinou a abençoar até o nosso inimigo, quanto mais os nossos próprios filhos. Nós temos a função de liberar todos os dias bênçãos dos céus. Deus nos deu autoridade como pai para abrir a porta dos céus, pegar bênçãos e entregar aos filhos através das nossas palavras. Se eu digo e profetizo que o meu filho é uma bênção, que minha filha é uma bênção, que eles serão prósperos, empresários bem-sucedidos, que será um pastor, um profeta, tudo que eu declaro é profecia. E Deus me deu autoridade para profetizar, não só porque eu sou pastora, mas porque eu sou mãe. E você também deve profetizar. Mas alguns têm sido usados por Satanás e lançado decretos de morte, dizendo que não ama muitas vezes, exaltando os defeitos da criança ao invés de enaltecer as qualidades. Pega aquilo que é de ruim da criança, porque ninguém aqui é perfeito, amém? E fica enaltecendo aquilo, ao invés de ajudar a criança a administrar. Por exemplo, a criança que grita demais, porque já veio com um temperamento que Deus colocou assim. É uma criança que vai falar muito, então ela ainda não sabe controlar a sua voz. Mas você pode declarar que ela usará aquela voz para ser uma voz profética no Brasil. Ao invés de falar, cale a sua boca, você grita demais. Comece a abençoar e dizer, essa voz será uma voz profética. Mas ensine o seu filho a controlar o poder que Deus deu para ele. Não é? Filha, só um pouquinho mais baixo. Mas não mande calar a boca. Quantas pessoas são inseguras, não conseguem jamais pegar no microfone ou falar em público, porque
um dia o pai mandou calar a boca. Você está me atrapalhando, cale a sua boca. E depois se torna um adulto tímido, um adulto que tem medo de outros adultos, que nunca vai falar ou se expor. E como cresce, tem prosperidade e brilha na terra, se não sabe, se tem medo de falar, se não consegue se expressar. Sabe, pais, nós temos uma obrigação de dar destino aos nossos filhos. Nós damos destino, principalmente o pai dá destino aos filhos, porque é a função do homem, dá a identidade, não é? Dizer para a menina que ela é linda, que ela é uma princesa, que ela é maravilhosa, dizer ao filho que ele é forte, porque aí, quando ela começar a crescer, ela não vai ter problema de autoestima, porque o pai falou o tempo todo que ela é linda. Pode vir bullying na escola, mas o pai falou que ela é linda. Ela também não vai cair no conto do menininho chavecando ela, porque ela tem alguém que ama ela em casa e que acha ela linda demais. E o filho não vai se achar um fracote, porque o pai sempre disse: você é forte. O Pedrinho tem 4 aninhos, né? Lindo, pequenininho, magrinho. Mas ele fala assim: olha, mamãe, eu sou forte igual o meu papai. É, filho, é porque o papai falou que eu sou forte igual ele. Olha os meus músculos. E eu pego nos músculos assim e mordo. E ele se enxerga forte porque o pai fala que ele é forte. E se você disser palavras malditas, é assim que os seus filhos se acharão. E o pior, eles não só se acharão, como eles serão. Porque a tua voz, pai, dá destino para os seus filhos. Então, ao invés de educar os nossos filhos com gritos, xingamentos e palavras malditos, devemos fazer o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pai, você precisa imitar a Deus. Se você é filho de Deus, você precisa imitar a Deus. E Deus, Ele não cria no grito, Ele não grita no abuso psicológico, Ele não grita no abuso físico, na violência. Não é assim que Deus educa. Eu não sei o Deus que você conhece, mas o Deus que eu conheço não me educa no grito. E eu vou te falar que Deus me disciplina, Deus me corrige. Quase todos os dias eu levo uma bronquinha de Deus. Mas Ele nunca gritou comigo. Ele me ensina, me corrige com amor. Salmos 32, versículo 8. Eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu a aconselharei e cuidarei de você. Deus, essa é a maneira de Deus cuidar. Olha o que Deus diz. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu a aconselharei e cuidarei de você. Deus é um Deus que instrui, que ensina, que aconselha e que cuida. Há alguns dias atrás, eu e o Neto demos uma pequena discutidinha, um desentendimento no WhatsApp, aquela coisa normal de casal, sabe? E conversamos ali, e eu fui pro banheiro muito brava, e eu fui orar, fui tomar banho, e comecei a falar: pai, é o seguinte, o Senhor já me curou da dependência emocional, então assim, eu não preciso do Neto não, viu? Emocionalmente estou muito bem, eu dependo do Senhor. E outra coisa, eu também dependo do Senhor financeiramente, sabe? Eu não vou mais ficar aguentando isso. Quer saber? Eu não dependo dele, eu não preciso dele, porque eu tenho a ti. E ali extravasei toda a minha raiva. Orei, extravasei toda a raiva. Não extravasei nada para ele, só em oração, porque eu sou uma esposa sábia. E aí, atendi a minha mentorada, fiz a libertação dela e fui buscar as crianças. Deu 6 horas, eu vazo para buscar as crianças na escola.
A hora que eu entro no carro e que eu vou ligar, apertei o botãozinho para entrar, o carro não pegou. E pronto. Gente, o Senhor me deu esse carro em janeiro, é um carro zero. Qual a probabilidade desse carro ter quebrado? E eu, ai meu Deus, o que tá... Ah, é demônio. É demônio, porque eu acabei de fazer a libertação, uma retaliação, só pode ser. Demônio, em nome de Jesus, sai do meu carro agora, eu te repreendo. Aí o Espírito Santo, não é demônio. Eu, mas por que o Senhor fez isso? Aí o Senhor falou assim para mim: você esqueceu o carro ligado e acabou a bateria. Agora liga para o neto. Amor, o meu carro não quer pegar. Tô indo aí, vida. Pode deixar que você pega meu carro, busca as crianças e eu vou consertar seu carro. Aí eu já coloquei meu rabinho entre as pernas, né? Aí o Senhor começou a me aconselhar, porque a forma que Ele educa: filha, eu te dou tudo. Você é minha filha amada. Eu realmente supro o amor financeiramente. Mas eu coloquei o teu marido na tua vida para que ele faça isso. Eu uso ele para te amar, para te abençoar, para cuidar de você. E eu fiquei envergonhada e pedi perdão. Falei: pai, me perdoa, entendi, desculpa. E depois ainda eu contei para o neto o que aconteceu. Ele falou: você esqueceu o carro ligado, né? Eu falei: esqueci. E Deus me falou isso, isso e isso. Eu te amo, me perdoa. Sabe, irmãos, Deus é um pai que aconselha, que corrige. E Ele usa essas coisas para nos corrigir. Tenho certeza que Deus faz isso com vocês, mas às vezes vocês não percebem que é o teu pai te corrigindo. Você acha que é coisa do acaso ou que é o diabo? A maioria das vezes não é o diabo, não. É Deus te ensinando algo. Nós precisamos uns dos outros. Tem um versículo que diz assim: que Ele é pai dos órfãos e que Ele cuida das viúvas. Mas de esposa, que o marido está vivo, quem vai cuidar é o marido. Então nós precisamos honrar esses maridos. E vocês, maridos, cuidem de nós, hein? Porque é papel de vocês. Amém. Salmos. Só para recapitular, Salmos 32, versículo 8. Eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei, cuidarei de você. Se Deus faz isso, você como pai deve fazer. Não é somente dar bronca, criticar, mas é sentar e aconselhar. Desde pequenos as crianças entendem. Se um feto recebe informação e aquilo fica no seu subconsciente, ele recebe até demônios. Quanto mais as palavras que vocês emitem, uma criança compreende o que você fala. Senta com ela, olha nos olhos e explica. Ensina. Aconselha. Eu fiquei muito impactada com o testemunho da filha do pastor Telmo, né, da Viviane Martinelli, que casou ontem. Casou e só deu o primeiro beijo no altar. Uau, que coisa linda. Em pleno século 21, dar o primeiro beijo da vida no altar. Como esse pai não instruiu essa filha a vida toda. Pelos testemunhos que eu vejo deles, é sempre muito ensino da palavra, mas também muito amor, muito tempo em família. A prioridade ali é a família. Eles são exemplos para a nação brasileira. Eu fiquei impactada, sabe? Alguns pais deixam seus filhos tão jogados no celular e com amigos, que quando vê já aconteceu, a menina já ficou grávida. Está faltando tempo de qualidade com os filhos. Está faltando passeio. Ontem em casa, eu recebi alguns adolescentes. E eu tive a oportunidade de ouvir a cada um deles. E teve uma que falou:
Quando eu peço assim, me fale um momento bom que você viveu com seu padrasto, ela falou, era tão bom quando a gente passeava junto com o nosso cachorro, mas o cachorro morreu e não temos mais o passeio. E aí essa família não tem mais tempo legal juntos, é só aquela coisa monótona, sabe? Acordou, faz a tarefa, vai para a escola, limpa a casa, acordou, faz a tarefa, não constrói memórias afetivas, memórias boas. E tem coisa que é tão barato da gente fazer e construir boas memórias, tão barato. Aconselhei aos pais, vai no zoológico, de graça, vai na represa, faz um passeio, um sorvete barato. Mas criem. As memórias que eu tenho do meu pai, e eu sempre busco guardar as coisas boas que o meu pai fez para mim. As melhores memórias, por mais que eu não tenha muitas porque sou sanguínea, é no parquinho. Meu pai levava a gente no parquinho da Coca-Cola. E eu lembro daquela brincadeira. Ele também fazia algo que eu faço com os meus filhos. Ele deitava, colocava o pé para cima e me erguia de aviãozinho. O pai é o que faz as brincadeiras, não é? A mãe dá cola, aconchego, mas o pai é o que brinca. E eu tenho essas memórias. Eu soltava pipa com meu pai, brincava de vôlei, futebol. Hoje eu mandei uma carta para ele agradecendo pelos bons momentos que vivemos juntos. Vocês estão criando essas memórias nos seus filhos? Não deixe que o celular roube ou que o trabalho roube isso, porque o tempo passa, não volta. Cada oportunidade que seja intensa. Não é todo dia, quem consegue todo dia? Mas gente, tira um dia para ser o seu dia com o filho. Um dia de estar ali com ele, brincando de verdade, sem celular, sem trabalho, olho no olho, criando isso. Sabe por quê? Você, pai, é a representação de Deus aqui na terra. A gente quer que os filhos adorem ao Senhor, que amem ao Senhor, que obedeçam ao Senhor. Mas a imagem que nós mostramos de Deus é um Deus tão ruim. Sabe qual que é? A segunda atitude que faz com que o filho se ire contra você e que ele se perca do caminho da salvação é o abuso de autoridade. Tem pai que bate no filho sem ao menos ter avisado que aquilo não podia. Uma vez eu recebi um casal em casa que eu nunca mais chamei. A bebê não tinha 1 ano, estava começando a andar. E aquela bebê fez algum barulho, alguma birra, alguma coisa. Era uma bebê. Pois o pai tirou o chinelo e bateu na criança na minha casa, num bebê. O bebê nem sabe o que está acontecendo, o que é certo e errado. Sabe o que é isso? É abuso de autoridade. Às vezes o seu filho não tem a oportunidade de saber que aquilo não podia. Às vezes eu vou corrigir a Sofia, eu falo, Sofia, vou te colocar de castigo. Mamãe, mas você não me avisou que era errado. Ah, ok, tá certo. Então, não pode, da próxima vez, vou te colocar de castigo. Não abusem da autoridade que Deus deu, porque o nosso próprio Deus, Ele sempre avisou antes de um castigo, sabia? Antes do dilúvio, Ele avisou. Antes da exterminação de Sodoma e Gomorra, Ele avisou. Antes do cativeiro da Babilônia, Deus sempre corrige, Ele sempre avisa antes de corrigir. Sempre vem com uma profecia: se você não se arrepender, vai acontecer. Se você não mudar, vai acontecer. Então não usem da sua autoridade de uma forma opressiva, porque você será injusto e Deus não é injusto. A terceira atitude que faz com que os filhos se irem contra os pais e eles se afastem totalmente de Deus, são pais que não dão a oportunidade do filho se arrepender. Quer que o seu filho ame a Jesus e que ele se sinta aceito pelo amor de Deus, você tem que ensinar que ele pode se arrepender dos erros, que ele tem a oportunidade de receber perdão. Em Jeremias 18:11 está escrito assim: agora vai, diga a esse povo em Judá que moram em Jerusalém:
Essa é a mensagem do Eterno. Estou na iminência de derramar o castigo sobre vocês. Estou armando um plano contra vocês. É hora de vocês mudarem seus hábitos. Parem de fazer o que estão fazendo e vivam de uma maneira boa e honesta. Olha Deus aqui. Ei, eu vou castigar vocês, então mudem. Mudem, porque senão o castigo vai vir. Ele dá oportunidade do povo se arrepender. Em casa todos os dias, antes de dormir, eu pergunto: qual foi o pecado de vocês? Porque não há um dia que passe que nós não vamos pecar. Eu pergunto: Sofia, qual foi o pecado? Eu bati no Pedro, eu menti para a mamãe, eu briguei na escola, eu fiz isso e isso. Se arrependa, filha. Pai, eu me arrependo, me perdoe em nome de Jesus. Amém, você está perdoada. Se esforça para não pecar de novo. Sabe por que eu comecei a fazer isso? Porque teve uma época que a minha filha, que tinha 6 aninhos, peguei ela algumas vezes chorando e falando assim: eu não mereço o seu amor, porque eu pequei, eu não mereço, eu mereço ir para o inferno. A minha filha de 6 anos. Eu falei: não, Sofia, isso é mentira do diabo, você merece o meu amor. Eu nunca vou deixar de te amar porque você errou, porque você pecou. Você não merece o inferno porque você é perdoada. Quantos de vocês carregam culpa porque não aprenderam na infância que você tinha direito ao perdão, que você tinha direito ao arrependimento? Você sabia que existe o demônio da culpa? Muitas vezes nós temos que expulsar. A pessoa se sente culpada, ela não se sente digna de receber o amor de Deus, o perdão, o cuidado. E aí todos ao seu lado crescem, ganham presentes de Deus, prosperidade, vivem vida plena, e ela não se sente digna daquilo, se sente culpada, não merecedora. Mas eu quero te dizer que o seu Pai te perdoa, o seu Pai Celestial te perdoa de qualquer pecado. Não há um pecado que Ele não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é não enxergar em si o pecado. As pessoas que não se enxergam como pecadoras, não enxergam seus erros, de tão orgulhosas que são, essas não têm perdão, porque elas nem pedem o perdão. Mas você tem. E ensine aos seus filhos que eles também têm. E falando de Deus avisar, antes de concretizar o castigo dele, eu pude ver isso acontecendo aqui na igreja. Por algumas vezes, na verdade 7 vezes, o Senhor falou: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, se não se arrepender, se não mudar, estou para fazer isso. E eu lembro de um culto que me marcou demais, que o Senhor usou minha boca para falar: é a última chance que eu dou para arrependimento, para mudar o coração. E o Senhor me apontou para quem era. E essa pessoa foi totalmente transformada. E Deus retirou o decreto do castigo que Ele ia dar. Deus mudou porque o coração se converteu. Então, se o Pai tem te avisado, entre em arrependimento, porque Ele pode mudar o decreto contra a tua vida. Amém? Eu ouvi uma história de um homem que ele estava condenado à morte por causa dos seus erros, né? A morte por causa dos seus crimes, aliás. E o povo começou a pedir clemência. E o próprio governador decidiu que levaria até ele a carta, que ele estaria livre da pena de morte. E a hora que o governador chega para falar com ele, ele fala assim: olha, eu tenho um presente de Deus para a sua vida. E aquele cara começa a falar: eu não quero presente de Deus, eu não acredito em Deus, eu não quero presente nenhum de Deus, sai daqui. E quando ele estava para morrer, que ele descobriu o que ele tinha feito, que caiu em si a ficha, ele falou assim: eu desprezei o presente que era o perdão. Sabe por quê? Não aceito o perdão porque os pais não ensinaram.
Muito pelo contrário, além do pai não ensinar que existe perdão para o pecado, o pai ensinou que Deus é ruim, que Deus é alguém longe, sabe? Alguém não me toque. E o Deus que eu conheço é um Deus totalmente afetivo. É um Deus, quando eu falo pai, eu já sinto a presença dele. Ele está ali a todo tempo. E é um Deus que tem perdão. Não despreze o presente que é o perdão de Deus. Ensine os seus filhos que eles têm chance de se arrepender. Todos os dias. Comece a fazer isso antes de dormir. Pergunta: qual foi o seu pecado? Vamos nos arrepender juntos? E quando ele fizer uma arte e você já for lá corrigir, você não pode, tal. Ensine ele, peça perdão. E a hora que ela fala: me perdoa, papai, você está perdoada. Vai, não peques mais, hein? Senão você vai entrar na linha. O quarto item que faz com que os filhos se irem e se percam totalmente da presença e possam perder até a salvação é a humilhação. Pais que humilham os seus filhos. Sabe quem foi um exemplo de pai que humilhou os filhos? Jacó. Jacó demonstrou a sua predileção por José. E todos os outros filhos ficaram enciumados. Muitos adolescentes, muitas crianças têm ciúmes dos seus irmãos. Porque às vezes tem aquele filho que é mais quietinho, é mais amorosinho. Tem o filho que tem muita energia, mas é questão de temperamento, não foi uma escolha deles nascerem com esse temperamento. Deus entregou esse temperamento por causa do propósito que o Senhor designou para eles. Ame o seu filho com o temperamento que ele tem. Talvez o teu filho que você despreza, que você recrimina, que você fala: nossa, esse é difícil, vai ser o filho que vai cuidar de você na tua velhice. E o filho que você acha hoje bonzinho, tal, vai ser o filho que vai, ó. O ciúme foi tão ruim, a humilhação que os filhos passaram foi tão ruim, que os irmãos de José venderam ele, deram cabo da vida dele, sabe? Não, o prediletinho eu não quero, ele aqui com a gente. Quem aqui já sentiu ciúmes dos irmãos? Eu já senti ciúmes da minha irmã. Isso me trouxe rejeição, eu me sentia rejeitada, me sentia não amada. E eu vou te falar que a maioria dos adolescentes ontem que estava comigo não se sentiam amados. Em algum momento da vida não se sentiram amados, se sentiram desprezados, se sentiram rejeitados. Você mesmo já se sentiu assim pelo seu pai, pela sua mãe? Se sentiu humilhado? Irmãos, nunca faça comparação. Sabe, vem uma criança e você fala assim: tá vendo, filha? Olha, fulana fez isso e isso. A comparação vai acabar com a autoestima da tua filha e do teu filho. Vai acabar. A pessoa que se compara, ela não vive o que ela nasceu para viver. Ela vai sempre querer ser a outra pessoa, vai querer se vestir igual a outra. E às vezes ela tem um gosto, mas por sempre se comparar, porque o pai compara, ela começa a se vestir igual a outras pessoas, não acha a sua própria personalidade. Ela quer ter o propósito de vida da outra. Às vezes Deus chamou ela para ser uma costureira, colocou dom e talento para ser costureira, mas ela começa a se inspirar na pastora e ela começa a querer ser uma pastora. Mas Deus não deu dons e talentos para ela ser pastora, deu dons e talentos para ela ser costureira. A falta do pai, da identidade com a sua voz profética para os filhos faz isso. Não construir identidade faz isso. Comparar a criança com outra faz isso. Nós temos que elogiar o que elas têm de bom. Deus dá talento desde que nós nascemos. Todos têm talentos. A minha sobrinha, eu olho para ela, ela é musculosa. Eu falo:
Deus tem um propósito para essa menina, ela vai ser da ginástica olímpica. Olha o tanto de músculo que tem. Por que Deus deu tanto músculo para ela? Isso não é para ela exercer força e ser lá fora luz, ser lá na ginástica olímpica luz, evangelizar. Olha como que tá as Olimpíadas. Satanás tinha preparado para ser um terror, mas o Senhor tem usado pessoas lá para espalhar o evangelho. O plano de Satanás todo caindo por terra e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Cada um de vocês tem talentos próprios que Deus colocou. Não é todo mundo que vai estar no altar, não é todo mundo que vai estar na mídia, não é todo mundo que vai servir na igreja. Não é todos, porque Deus colocou talentos e dons diferentes em cada um de vocês. Pai, você tem essa função de descobrir o talento que cada um deles tem e investir nisso. Se joga bem o futebol, coloca na escolinha. Se gosta de música, já coloca na aula de teclado, de canto. Se fica virando pirueta, já vai colocar na ginástica. Precisamos investir nos talentos dos nossos filhos e dizer: você é bom nisso, você vai crescer nisso, para que no futuro eles não tentem ser o que não foram chamados para ser, porque aí a carga é pesada. Você tentar viver o que não foi chamado para viver é um peso que não consegue carregar. Alguém fala para mim assim: como você aguenta a batalha espiritual, isso e aquilo? Eu falo: gente, mas eu não tenho retaliação nenhuma. E nossa, mas estudar tantas horas, eu amo estudar. Eu passaria 7 dias estudando todos os dias, muitas horas. Eu fui chamada para isso. Todos os dons e talentos que eu precisava para estar aqui, Deus me entregou. Não é pesado para mim. Muitos pastores têm carregado um peso pesado, porque ele não foi chamado para ser pastor. Na verdade, ele tinha sido chamado para ser mestre, para ensinar na escola dominical, para escrever livros, não para cuidar de ovelha. Às vezes está pesado porque foi chamado para ser profeta e não pastor. E às vezes para o apóstolo está pesado porque ele não foi chamado para ser apóstolo, foi chamado para ser um empresário. Entende? Dons e talentos para cada um. Quando as pessoas me perguntam como eu descubro o meu propósito, eu já falo isso: qual é o seu dom, qual é o seu talento, que o Senhor colocou em você, no que você é boa. Agora você vai para o secreto e você vai em intimidade com Deus, fazer com que isso cresça, descobrir a sua identidade e deixar isso florescer. E você, como pai, tem a responsabilidade de dar esse destino, de deixar bem clara a identidade dos seus filhos. Nós vamos já finalizar falando de José, o pai terreno de Jesus. Pai, você acha que a carga está puxada para você? Imagina para José, que foi o pai físico do Filho de Deus, do Messias. Você acha que está difícil ser pai do teu filho? E para quem foi o pai do Messias? Imagina que responsabilidade. Como educar Jesus, o Salvador do mundo. Como corrigir, como dar uma bronca no Filho de Deus. E José, vocês percebem que ele ficou meio escondido, né? Todo mundo fala da Maria. E José foi um homem de honra. José, ele, quando descobriu que Maria estava grávida do Espírito, ele quis, por respeito, divorciar-se para que ela não fosse mal falada. E quantos homens hoje têm exposto a sua mulher à vergonha, têm exposto a sua mulher a uma humilhação, a um vexame, através de traição, através de mensaginhas curtidas em Instagram. O anjo aparece para José e fala: casa com ela. O Salvador Jesus está vindo. José não pôde escolher nem o nome do filho dele.
Mas ele decidiu que ele ia viver aquele propósito. Deus deu a missão para José de ser o pai de Jesus, o pai terreno. E assim como Deus abençoou José, Ele vai abençoar você. Talvez você não é pai de sangue, você é padrasto. E Deus te deu essa missão de criar filho de outro homem. A carga não está pesada, porque Deus está hoje começando a te ajudar a carregar isso com amor. José adotou Jesus. Ele fez um compromisso divino. E eu quero nessa noite que você também faça esse compromisso de não desprezar a sua família, não desprezar seus filhos e criá-los como Deus quer que você crie, com os princípios, com amor, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento falar para aqueles que se sentem órfãos de pai, porque talvez o teu pai te abandonou, ou de fato seu pai faleceu, ou você tem um pai vivo, mas um pai totalmente ausente. Quero dizer que o Senhor tem cura para sua alma nessa noite. Abaixe suas cabeças, faça uma reflexão. Se há mágoa no teu coração, o Senhor vai cuidar do seu coração nessa noite. O Senhor vai cuidar das suas emoções, vai cuidar dos seus traumas, porque Ele é Pai. Ele assume o lugar do pai que te deixou órfão, do pai que te abandonou. Comece nesse momento a liberar perdão para o seu pai terreno. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que toque no coração dos seus filhos, para que haja a liberação de perdão. Em nome de Jesus. Toque, Senhor. Toque, Espírito Santo, no coração de cada um que ainda tem desprezo pelo pai, mágoa pelo pai, para que a paternidade deles sejam destravadas na terra. Precisa haver uma liberação no espiritual, e essa liberação é feita através do perdão. Comece a liberar o perdão agora para o seu pai, em nome de Jesus. Eu quero convidar os pais, somente os pais, para virem aqui para frente, para que seja ministrada uma unção sobre a vida de vocês, especial nesse dia. O chamado de vocês para ser pai